Olá, eu sou André Pinheiro, sou pedagogo pós-graduado em Educação Infantil, pós-graduado em Educação Ambiental e recentemente eu fiz Educação Inclusiva. Fui diagnosticado como Síndrome de Asperger, autismo leve, como é conhecido agora, e estou aqui para falar das vivências, das experiências, contribuindo com informações para diagnósticos e falando sobre as crises de ansiedade. Nós estamos falando da parte 3. Eu sugiro que vocês assistam também os vídeos anteriores, a parte 1 e a parte 2 do nosso canal André Pinheiro. E também inscreva-se em nosso canal para você receber mais informações sobre vídeos, autismo, para você também receber outros vídeos que o nosso canal também faz eclético, vários vídeos de vários assuntos, e também dá um like no gostei e participe do nosso fórum aqui embaixo. Desde já eu agradeço a todos vocês, um forte abraço e vamos aí assistir o nosso vídeo Crise de Autismo parte 3. Nós autistas não sabemos o porquê que está acontecendo aquilo. Nós perdemos esse autocontrole naquela situação. Então, é importante, o abraço é fundamental. O abraço fundamental, na maioria dos casos, a raiva da criança é expressada de forma física. Por isso é importante contê-la. Ela pode estar com tanta raiva que completamente ela perde o autocontrole. Então, abraçar a criança vai ajudá-lo a acalmá-la e limitar os seus movimentos para que não possa se machucar, né? Que às vezes ela também se automutila. Pode acontecer, ao invés da agressividade com a outra pessoa, ela se automutila, tá? Como aconteceu comigo, eu não era agressivo com as outras pessoas, 1 ou 2 casos somente, mas a maioria dos casos se automutilava, se machucava, né? E os autistas, eles têm, é importante ressaltar aqui que eu tinha também, ele não tem a sensibilidade à dor, né? Então ele perde essa noção da dor, né? A circulação é diferente e ele vai acontecer a circulação mais lenta, e ele tem um pouquinho de não ter essa sensibilidade da dor que é comum, né? Então ele perde. Então quantas vezes que eu me machucava, né? Uma vez caiu uma machadinha na minha cabeça e eu não senti dor. A minha cabeça estava cortada, eu tinha que levar pontos e eu estava ali, lavar a cabeça, eu estava ali sem dor nenhuma. Eu fiquei horas e horas. Minha mãe ficou assustada, nossa, mas não fez nada, foi pronto-socorro, e aí com a cabeça cortada, né? Por diversas vezes aconteceu casos assim e eu não sentia, né? Eu continuava andando, movimentando, brincando, alegre, sem manifestar dor, né? Então isso aconteceu vários casos, né? Teve esse primeiro que da machadinha, que foi o que mais chamou a atenção, porque cortou forte, né? Fundo, muito sangue, e eu não se preocupava, continuava brincando como se nada tivesse acontecido. E outros também cortes, e também, né? Uma vez eu entrei na represa também, que a minha mãe, se não socorresse, ele morreria afogado atrás de uma lata, e então não tinha essa sensibilidade, esse medo do perigo, né? Que é comum nos autistas. São duas dessas características, né? Então é importante relatar isso. E às vezes nós se automutilamos e não temos essa sensibilidade para a dor, né? Muita gente acha difícil fazer isso com crianças mais velhas e mais fortes. Nesse caso é útil ter uma pessoa maior por perto, como o pai. É sempre interessante o abraço, né? Você abraçar, colocar a mão na nuca, abraçar, e isso é eficaz. É claro que no caso de alguns autistas, porque não são todos, que são autistas clássicos, são autistas severos, como é chamado, que estão dentro do espectro, só que são severos, há uma agressividade muito grande
de quebrar as coisas mesmo, como já foi relatado para mim, de quebrar micro-ondas, quebrar TV, jogar objetos. Então, nesses casos, é uma situação muito difícil e às vezes pode o abraço não resolver. Ele vai amenizar, o autista está sentindo, ele está entendendo, você está conversando com ele, mas pode ser que ele não resolva, tá? No caso dele, como eu falei, cada um é diferente, as características são diferentes e o que funciona para um não funciona para outro, então pode acontecer de não resolver, tá? E aí nesses casos você tem que ter o plano B, tá? Que é ter uma pessoa mais forte para estar segurando, para estar contendo, né? Esse autista, que às vezes ele é forte também, não é? E então é importante também ter esses casos, né? Outra coisa é colocar a criança de castigo, tá? Haverá vezes em que palavras tranquilizadoras, abraços amorosos não serão suficientes para parar o colapso. Nessas situações não hesite em ser severo e firme com a criança, tá? A primeira coisa a fazer é tirar a criança do ambiente em questão, deixando-a de castigo em outro cômodo. Esse isolamento por vezes pode ajudá-la a se acalmar. A duração do castigo pode começar a partir de 1 minuto, dependendo da idade da criança. Então, os castigos são utilizados para todas as crianças. Então, ele também é uma forma que você vai aplicar, porque não vai adiantar, às vezes, as palavras tranquilizadoras, os abraços, não vai adiantar. Então, nessas situações, aí ele tem que entender, né? Você vai tirar ele do cômodo e ele vai colocar de castigo, ele vai tentar sair, você vai colocar de novo. E ele, né, não coloca muito, coloca 1 minuto, para ele entender que realmente está errado aquilo, tá? Então, ele vai utilizar o mesmo método. Aprenda a identificar a diferença entre crises nervosas reais e falsas, tá? Bom, a criança vai ter momento que ela vai ter as crises reais e outra birra, tá? Vai ser falsa. Então ela vai fingir, a criança vai fingir um colapso para conseguir o que quer. Ela quer um objetivo, ela vai usar isso. É melhor ignorar nesse caso, porque ela vai se acostumar a usar essa tática para manipular. Então ela vai tentar, né, querer alguma coisa e ela vai usar essa birra, vai usar essas crises nervosas, tá? O ônus recai sobre você como pai, que precisa saber quando a crise é verdadeira. Então tem que saber diferenciar quando é realmente a crise ou quando é uma birra, né, para poder aí aplicar essas técnicas, tá? Uma outra coisa, esteja preparado para futuras crises. Então, se você está sentindo que vai ter crise, o que você vai fazer? É importante estar preparado para esses ataques. Então, mantenha objetos perigosos longe dos lugares que são acessíveis para as crianças. Por quê? Porque elas podem tentar se machucar a si mesmo, que era o meu caso, ou outras pessoas ao seu redor. Eu lembro que várias vezes eu pegava a faca e eu não agredia as outras pessoas. Eu colocava no meu peito e tentava me matar. E aí meus pais iam conversando e eu parava com aquilo, né? Então isso foram várias vezes, muitas vezes, 4, 5, 6 vezes, quando eu tinha crises. E é como eu falei, né? Eu sempre me machucava, sempre automutilava. E nunca agressão, muito difícil, 1 ou 2 vezes, não era agressivo no meu caso. Mas assim, a faca é um objeto que sempre a pessoa procura, então deixa longe das crianças, tá? Isso serve para todas as crianças. Tem alguém forte por perto caso seja necessário conter a criança, como eu relatei. Verifique se o telefone está perto de você e funcionando, caso seja necessário chamar alguém para ajudar. Isso é importante, às vezes está tirado da tomada, está descarregado, então deixa tudo certinho, tá? Na medida do possível, deixa tudo preparado. Mantenha todos os gatilhos que podem induzir um colapso longe da criança, tá? Então evita tudo o que você imaginar. Chame a polícia se necessário.
tá? Então pode haver raras ocasiões, raras, em que a situação fica completamente fora de controle e você pode sentir que não consegue lidar com isso sozinho. Nesse caso é preciso chamar a polícia para pedir ajuda, tá? Chamar a polícia geralmente faz a criança se acalmar, pois ela fica com medo, tá? Quando os policiais chegarem, ela já extravasou praticamente toda a sua raiva e está se esforçando para parar, mas não consegue porque perdeu o controle sobre si mesmo. Então nós autismo, quando estamos em crise, nós perdemos esse autocontrole, como relatamos, tá? E é importante ressaltar. Então, nesse caso, você não vai chamar a polícia à toa de forma alguma, tá? Você só vai chamar em último caso, tá? Quando não tem jeito mesmo, quando casos que não tem jeito mesmo, que você já tentou de, tá? Quando você já tentou de tudo, abraço, aí você já utilizou tudo, não tem mais recurso, então você está sozinho, não tem ninguém forte para estar segurando, para estar te auxiliando. Então, quando você vê que a coisa está realmente complicada, aí você utiliza essa técnica que você chama a polícia, porque aí é uma forma também do autista parar com medo e também de proteger, né? Mas isso em último caso. Evitando as crises nervosas. Vou falar um pouquinho como evitar. Então mantenha a criança entretida, tá? É muito mais fácil para uma criança autista entrar em modo de crise quando está entediado. Portanto, você deve ficar atento a qualquer sinal de irritação. A frustração pode indicar um colapso iminente. Assim que você perceber que a criança pode estar precisando de uma mudança, troque para outra atividade para dar um descanso do que está causando o tédio. Tente envolver-lhe uma atividade física que ajude a gastar energia, como caminhada, jardinagem ou qualquer coisa que refresque a mente. Realmente isso, até hoje, funciona muito bem comigo, tá? Então você tentar envolver a criança numa atividade física que vai gastar energia, vai fazer bem para a saúde. Você pode usar caminhada, jardinagem, qualquer coisa que refresque a mente, tá? E você aí você troca para outra atividade para um descanso do que está causando tédio, tá? Então você tem que observar esse sinal de irritação, de frustração, da criança, tá? Então você tem que deixar ela entretida, tá? Você tem que tirar a criança da situação estressante. Então, qual é essa situação estressante? Então, se você sentir que certas situações, condições, o ambiente está agindo como gatilhos para os colapsos, tente tirar a criança dali o mais rápido possível. Por exemplo, se você notar que seu filho está ficando cada vez mais agitado em uma sala barulhenta, cheia de gente, tente retirá-lo da situação antes que seja tarde demais. Nós autistas temos uma sensibilidade muito grande na audição. O ouvido, ele funciona às vezes além, qualquer ruído longe, voz baixa, ele capta. E isso às vezes causa uma irritação, um barulho muito forte, tá? Então, as pessoas, elas não têm essa sensibilidade que os autistas têm. Então, é importante relatar isso que eu tenho, né? Até hoje eu tenho isso. Eu consigo ouvir barulho do motor, do ventilador baixinho, de longe, muito longe, conversas muito longe. Então, tenho essa sensibilidade auditiva e ela é isso que eles sentem também, tá? Então, se ele está numa sala muito barulhenta e está irritando, tira ele daquela situação antes que ele tenha uma crise, tá? Tente levar a criança para fora ou para uma sala silenciosa, onde ela possa ter um momento para se acalmar. Onde você procura onde tem uma sala ali, um silêncio, e tira ela dali e leva para essa sala. Com certeza isso dá resultado. Faça uma gravação, tá, em vídeo da crise e mostre para ela depois, tá? Isso parece bobeira, mas não é não. Faça um vídeo do colapso e mostre para a criança mais tarde, quando ela estiver com um humor melhor, depois que a crise e seus sintomas passarem, tá? Isso dá a ela uma visão mais objetiva da crise
e é uma oportunidade para analisar seu próprio comportamento. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tá? Isso funciona muito bem. Tá? O visual com o autista, lembre-se sempre disso, eu reforço sempre isso. O autista, ele pega mais facilidade com o visual. A maioria dos autistas, não são todos, mas a maioria, 90%, eles pegam essa tela que nós temos de cinema e fica mais fácil entender com as figuras, com o visual. Tá? Então, mostrando o vídeo, fica mais fácil para entender. Ele vai ver o que ele fez, então ele vai refletir sobre aquilo. Então, funciona muito bem, mais do que ficar falando, dando bronca e etc. Tá? Outra coisa, explica a diferença entre comportamentos bons e maus. Quando a criança tiver idade suficiente para entender, sente com ela e tente explicar a diferença entre comportamentos. Então você vai explicar para elas os comportamentos bons e os comportamentos maus. Tá? Explicar essa diferença. Fale também sobre as consequências de seu comportamento, como deixar a mamãe e o papai com medo ou tristes. Use reforço positivo. Quando a criança apresentar sinais de que está controlando a crise, ou pelo menos tentando, ofereça a ela elogios sinceros por seus esforços. Realmente, comportamento positivo aponte as suas vantagens e benefícios. Diga como ficou orgulhoso pelo seu bom comportamento. Tente colocar mais ênfase e destacar bons comportamentos do que punir os maus. Tá? Isso funciona muito bem para as crianças. Use um quadro de estrelas. Tá? Faça um quadro de estrelas para pendurar na cozinha ou no quarto da criança. Use estrelas verdes para cada bom comportamento, azuis para cada tentativa de controlar uma crise, mesmo se ela falhar. Use uma estrela vermelha para cada birra ou colapso descontrolado. Incentive a criança e transformar as estrelas vermelhas em azuis e as azuis em verdes. Tá? Então isso, a cor, né, ela ajuda a identificar. Então você pode colocar as cores para diferenciação. Aqui foi citado o verde, o azul e o vermelho, mas você pode colocar outras cores. E as estrelas então para identificar cada situação. Tá? Entendendo as causas das crises. Então vamos lá. Cuidado com ambientes muito estimulantes. Olha aí, cuidado com ambientes muito estimulantes. Uma criança com autismo ou Asperger está pouco equipada para lidar com ambientes e atividades intensivos e excessivamente estimulantes. Excesso de atividade ou muito barulho no ambiente pode sobrecarregar a criança. Ela então tem dificuldade para lidar com o excesso de estímulos, o que provoca um colapso. Tá? Então o barulho, como eu já citei, tá? Ele varia de criança para criança de acordo com as características, e a criança ela vai ter essa sensibilidade auditiva, então ela vai ouvir muito forte, e muitos desses barulhos eles vão irritar, tá? Somente barulho de conversas, etc. Então é importante um ambiente tranquilo. Pode ser uma sala de aula, pode ser quando ela vai ao shopping, tem que ter um ambiente mais tranquilo, né? Então tirar ela daquele ambiente, né? E não pode dar muitas atividades também para ela, exigir, né? Que pode sobrecarregar essa criança. Esteja ciente de problemas de comunicação. As crianças autistas são pouco aptas para comunicar sentimentos, ansiedade, estresse, frustrações e confusão devido à sua dificuldade de se comunicar de forma adequada e significativa. Para nós autistas é muito difícil mesmo expressar comportamentos. Às vezes nós estamos felizes e não conseguimos passar na feição essa felicidade. Às vezes estamos tristes e não conseguimos passar essa feição. Então, até a dor, às vezes, também. Você está com dor, está difícil, né? As pessoas normalmente elas relatam, eu estou com dor, dói assim, dói assado. Né? Então, às vezes nós temos essa dificuldade de estar expressando esse estresse, essa ansiedade, essa frustração, essa confusão. Então, a dificuldade de comunicação também as impede de construir amizades e relacionamentos, o que pode estressar ainda mais a criança. Ela não encontra outra maneira de expressar suas emoções e sentimentos e busca refúgio nas crises. Não sobrecarregue a criança com informação.
As crianças com autismo ou Asperger, normalmente elas têm problemas com o processamento de informações. Eles não podem lidar com muita informação vindo em sua direção em espaço curto de tempo. A informação precisa ser passada para eles lentamente, de preferência em passos simples e únicos. Tá? Então aquilo que eu sempre falo, né? Não passar muita informação e passar de uma forma objetiva e clara. Quando uma criança autista recebe muita informação muito rápido, ela fica em pânico, isso pode levar a um colapso, tá? Então olha que esse aí também pode ser um dos motivos, tá? Não passa muita informação e nem muito rápido, porque senão ela pode entrar em pânico e aí ter um colapso, ok? Evite se afastar muito da rotina normal da criança. Ela espera consistência e rotina em todos os aspectos de sua vida e tem expectativas para tudo. Essa rigidez lhes dá uma sensação de segurança e faz com que se sintam seguras. Mas quando há uma mudança na rotina, elas acham tudo imprevisível e isso pode perturbar a tranquilidade da criança. Ela pode se sentir frustrada, entrar em pânico, isso pode resultar em uma crise nervosa. Tá? Os autistas eles têm que sempre conversar sobre as rotinas antes, porque se você mudar bruscamente, isso pode gerar uma crise nervosa também. Tá? Então é importante sempre passar essa rotina antes, né? Acalmar, porque é o medo, né? Então existe aquele medo, nós sentimos aquele medo, então nós precisamos ser acalmados através da informação clara e objetiva. Muita informação nós perdemos essa informação, não que nós não queremos entender, mas nós acabamos perdendo essa informação, tá? Outra coisa, tenha cuidado ao intervir desnecessariamente, tá? Então, às vezes, certos tipos ou quantidades de envolvimento que a criança não espera ou aprecia pode causar um colapso. Isso pode ser especialmente verdadeiro quando se trata da comida. Elas esperam que as pessoas ao seu redor respeitem a sua necessidade de ser independente e fazer as coisas por conta própria. Tá? Por exemplo, a criança pode querer passar manteiga no pão sozinha. Mas se alguém intervém e faz esse trabalho para ela, a criança pode ficar muito perturbada. Por fora pode parecer uma questão trivial, mas possui um enorme significado para ela. Pode começar com uma birra e levar a um colapso nervoso. Portanto, seria melhor deixar a criança com autonomia, né? Deixar a criança fazer o trabalho sozinha e apenas perguntar se ela precisa de ajuda, tá? Então seria isso. Então tome cuidado ao intervir desnecessariamente. Outra coisa são o olhar, tá? Os autistas, a grande maioria, muda de característica para característica, mas a grande maioria nós não conseguimos olhar nos olhos. Eu olho, por exemplo, na ponta do nariz, tá? E para a pessoa sentir que eu estou olhando, né, para ela na conversação. Mas então não forçar o autista para ele olhar nos olhos, tá? Essa é uma outra dica também, né, que eu passo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí no nosso vídeo para ajudar o nosso trabalho. Se inscreve no nosso canal para vocês receberem mais vídeos aí da André Pinheiro, falando não só sobre autista, mas várias informações. E se inscreve no nosso canal, dê um like e participe do nosso fórum, né, colocando aí o que vocês acharam, as perguntas, que nós estaremos participando e respondendo também. E eu estou à disposição de vocês. Nosso intuito é contribuir com informações e assim ajudar a entender, né, o quebra-cabeça do autista e sentir que nós estamos querendo ajudar. Muito obrigado por vocês, fico muito feliz em contribuir e estou à disposição. Olá,
eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal para vocês receberem mais vídeos, para participar, nós temos não só assuntos como autismo, mas várias informações diversas, variedades, né, eclética. Então se inscreva em nosso canal e dá um like para ajudar o nosso vídeo também, e também participe do nosso fórum, escrevendo, colocando opinião, informações, perguntas, que com certeza nós iremos respondê-las. Nós estamos à disposição e nosso intuito é poder ajudar a contribuir naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vivenciamos, e participar com experiências para ajudar também, né, com muita informação sobre autismo, um quebra-cabeça que tem muitos mistérios, muitas dúvidas, né, e cada dia mais informação. Então se inscreva em nosso canal e dê um like. Muito obrigado.